Bom dia, meus irmãos. E aí, tudo na paz? Eu sou o Marlon Borgatti e hoje nós vamos falar sobre a lição 6. Ainda não é o fim. Ela tem como base o texto de Marcos 13. Então, depois, se você puder, lê aí com calma na sua casa, que vai ser bênção, tá bom? Bom, os assuntos desse capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele tem como iminente, né, a queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo. Então, isso tem equivalência com Mateus 24, 25 e Lucas 21 também. Então, Jesus, ao ele sair do templo, ele ouve um dos seus discípulos e a exaltar aquela arquitetura daquele templo, aquela grande construção, né, daquela época. Então esse templo ele não foi o primeiro o que o rei Salomão construiu, tá? É que mais tarde ele foi destruído ali pelo Império da Babilônia. Mas nos dias de Jesus que temos é que é o segundo templo. Então o que foi construído, na verdade, no primeiro foi o da Pérsia, mais ou menos aí no século 6 antes de Cristo, e depois foi remodelado por Herodes o Grande no século I a.C. A beleza desse templo de Jerusalém, ela era inquestionável, com certeza. E ao ouvir os elogios dos seus discípulos a respeito dessa maravilhosa construção, Jesus, ele, para surpresa de todos, inclusive, imediatamente ele prediz que um julgamento, sabe, implacável sobre aquela casa de culto e de toda a nação iria acontecer. Então, Mateus 13:2 está escrito assim, ó: tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da pedra. E ao profetizar dessa maneira, Jesus ele alinha os profetas do Antigo Testamento, que está em Miqueias 3:12, Jeremias 26:18 e também Jeremias 9:11, que também eles vaticaram, né, em dias contra a nação de Israel e o templo. Em nenhum lugar de culto, nenhum lugar religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o relacionamento pessoal com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus ele é marcado por um coração contrito, um coração quebrantado, um culto que acontece em espírito e em verdade. E é isso que significa espírito em verdade. É quando você está ali por inteiro, íntegro. Então você não precisa mais de um templo físico, na verdade. O templo físico ali é um momento de comunhão como igreja, é celebrar a comunhão, né? Mas, na verdade, o grande templo, a grande construção hoje somos nós, nosso corpo físico. Então, o templo, o culto que ali acontecia com aquela nação, tudo havia se transformado em um grande ídolo. E uma veneração, né, uma idolatria naquela época, que, por sinal, não mudou muito. Hoje em dia continua em muitos lugares assim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Que os meios, eles não podem se transformar no fim. O fim é Deus e o alvo é Ele, sempre, sempre, sempre. Então os discípulos, eles ficaram tão impressionados com essa palavra profética de Jesus que eles fizeram várias perguntas. E quando comparamos o texto de Marcos 13, de 3-4, com Mateus 24:3, descobrimos pelo menos 3 perguntas. Uma é o seguinte: quando será a destruição do templo? 2. Quando será a sua vinda com poder e glória? E 3. Quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus a essas perguntas, elas requerem, na verdade, um cuidado especial, porque elas se encontram
sabe, entrelaçadas, como se tivessem tecidas juntas. E os eventos mencionados nesse texto parecem como um só, perto de outros, mas numa perspectiva, num horizonte meio que distante mesmo. E a sensação é que elas estão próximas, quando na verdade estão distantes. E Jesus, ele com certeza está chegando. A gente tem passado por tempos tão difíceis. E ao final de cada ministério aqui na Terra, nós estamos vivendo os nossos últimos dias, com certeza. E há mais de uma dezena de vozes imperativas nesse texto, vozes encaminhando a gente para uma ordem, né? Imperativos pelo capítulo 13 de Marcos, e inclusive que revelam não apenas as respostas de Jesus para as perguntas, mas como também um cuidado pastoral com a sua igreja. E a primeira que eu queria que você anotasse, você pensasse comigo, é o seguinte: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. A gente tem vivido uma época onde as redes sociais tomam uma proporção muito grande. E existem muitos pastores que só querem ganhar dinheiro com a fé alheia, né? Então Marcos 13:5 diz: então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganado ao longo da história porque tem acreditado nos sinais e nos dias como sendo os sinais mencionados por Jesus, sabe? Vem a pandemia, vem qualquer tipo de doença que se alastre, já dizem que é o fim do mundo. Mas será? Então é preciso ter muito cuidado para poder falar sobre isso, é algo bem delicado. E esses sinais, por exemplo, eles acontecem e aconteceram em formas diferentes em períodos da Bíblia. À luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias tem o seu início quando Jesus se assentou aos céus. Então precisamos tomar muito cuidado para a gente não ser enganado. E é por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. É importantíssimo ler, meditar, pesquisar, tá? Para que a gente não venha se permitir, nem se precipitar em dizer que Jesus vai voltar amanhã, ou só porque houve um tremor na terra em rumores de guerra. Não, a gente não pode se permitir isso. Jesus vai voltar numa hora e num dia que ninguém sabe. Isso é fato. E 2, tenham cuidado na hora do sofrimento. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas para serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Marcos 13:9. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. Eu tenho visto isso e é muito triste ver que o problema vem e você não está alicerçado sobre a rocha. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando uma pessoa procura fazer tudo certo. É impossível. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem desviar desse caminho. E é na hora do sofrimento que mais nos mostramos ao mundo que não servimos a um Deus em troca de bênçãos materiais. Deus, ele não compra a fidelidade com favores, por exemplo. E caso fosse assim, nossa relação com ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. Jesus, ele nos ensina fidelidade incondicional a Deus, o seu Pai e o nosso Pai, e perseverança na fé, sabe? Na adversidade é o que se espera dos seguidores. Então, é como se a adversidade, o problema, fosse uma extensão para a nossa proximidade com Ele,
que você já reparou que quando tudo está bem, nós ficamos meio que bobos. Nós deixamos a vida nos levar, a vida leva eu. E em um mundo que rejeita a Cristo, nós precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. Então a melhor maneira de fazê-la isso é vivermos cheios do Espírito Santo, porque nós não vamos conseguir suportar se nós não tivermos com comunhão com Ele. Perfeito? Isso precisa estar muito latente no nosso coração. E o terceiro ponto que eu queria tocar com vocês é: tenham cuidado de aprender a saber o que o texto ensina. Então, aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim, também quando vierem acontecer essas coisas. Gálatas 5, de 22 a 23. Para tanto, é importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo, com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus e no dia de sua volta. Lucas 21, 36. Meus irmãos, é importantíssimo que nós possamos ali ver o contexto do texto, para a gente poder não falar heresia ou não entender de fato aquilo que está sendo dito. Os seguidores de Cristo, eles compartilham com eles mesmos dessa perseguição de sofrimento, missão e morte. Então, nós precisamos ter cuidado em orar e vigiar, porque vigiem e orem para que vocês não sabem quando chegará o tempo. Então vigiem. Mateus 13, 33 e 37. Não há como enxergar o valor de orar e vigiar. Oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração ela revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz isso. E Deus pode suprir todas as nossas necessidades materiais. Mas as maiores necessidades que temos são espirituais. O amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria, paciência e sabedoria. Então, Marcos 13 tem aquelas 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? Quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, através de Tito, mas a volta de Jesus e o fim do mundo, aguardamos, em oração e com fé. Lembramos da história daquela mulher grávida que Jesus contou. Ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, ela fica tão alegre que ninguém lembra mais do sofrimento. Assim acontecerá também conosco quando Jesus voltar. Ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. As perseguições, os sofrimentos pela igreja primitiva, nosso testemunho, que lhes sirvam de alerta para todos nós, pois o mesmo que Jesus ensinou para ela se aplica nos dias de hoje. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que possamos nos aplicar ainda mais no ensino da palavra e a meditação da palavra. Fica na paz. Aquele abraço.